nome é Mauri Trevisan. Eu sou biólogo, sou pastor, e eu quero falar um pouco de biólogo. Isso daqui é folha de uma árvore chamada mata-pau, ou gameleira, ou figueira vermelha, figueira branca, não importa o nome. Mas é uma árvore da Praça de Barretos, estamos na Praça de Barretos, muito barulho, carros passando por aí. Mas notem que esse broto aqui, você tem a impressão que é um broto da árvore, mas não é. Isso aqui vai matar essa árvore. Você fala, puxa, é uma árvore enorme, é uma cipipiruna enorme. Como que um brotinho desse mata? Assim, eu vou te mostrar por quê. E segue. Estamos na mesma praça de Barretos. Olha a abundância desse vegetal que ninguém percebe. Isso aqui, uma outra árvore. Olha lá por cima, se você observar, ali tem uma muda bonita de ficus, de gameleira, de mata-pau. Essa também é uma cipipiruna. Olha a diferença das folhas. No entanto, que seja, vai matar isso aqui se ninguém, se um jardineiro, um profissional que observa isso, não tirar dali. Mata o pau. Esse é o nome e vai matar essa árvore. E segue. Como você já deve ter observado, deste lado aqui, uma folha da figueira. E deste outro lado, uma folha da cipipiruna. Observe que são bem diferentes. Agora eu quero te mostrar essas duas folhas no mesmo local. Aqui tem a cipipiruna e aqui embaixo, saindo do tronco, notem que dá para você observar a diferença que é o mata-pau ou gameleira. É uma árvore enorme, bonita, que vai ser morta devido ao estrangulamento dessa árvore que chama mata-pau ou figueira vermelha. Notem as folhas. Ainda em Barretos, com o mesmo propósito, observem que é a mesma folha da gameleira. Eu quero mostrar a diferença. E esta aqui é a folha da cipipiruna. E aqui nós temos uma cipipiruna bonita, grande, mas notem que tem uma gameleira ou figueira vermelha alojada, já bem adulta, diferente das anteriores. Notem que é uma árvore enorme, uma cipipiruna bonita. E aqui, ó, tem, olha a diferença da folha. As pessoas não percebem, dá a impressão que é um broto. Se a gente olhar no tronco ali, ó, tem onde ela começou, que é justamente onde o morcego defeca, fica o frutinho ali, tem condições de germinação e a gameleira sobe. E este mata-pau vai matar essa árvore, por incrível que pareça. Vamos em frente. Observem que esta é uma outra árvore, não é uma cipipiruna, mas aqui no tronco, conforme nós estamos demonstrando para vocês, onde cai matéria orgânica e cai a sementinha que o morcego traz, eis aqui, o mata-pau. Parece inofensivo, pequenininho, inexpressivo, insignificante, mas se deixar aí, vai matar essa árvore que faz parte do município de Barretos também. Essa árvore aqui é um framboiano. Isso aqui é uma figueira. Notem que é imperceptível, dá a impressão que é um broto da árvore. Mas este é o popular mata-pau, vai matar essa árvore se alguém não tirar daqui. Vamos continuar. Mais um exemplar para te demonstrar, convencer do que nós estamos falando. Esta imagem, ela é muito rica, muito ilustrativa. Observem a raiz, ela penetrando na parte externa da casca, indo lá no solo, fixando, e já está saindo um outro broto, bem viçoso, que ao longo do tempo vai matar essa árvore, por maior e forte que ela seja. É o mata-pau, figueira vermelha, e que mata realmente, porque essa raiz que você viu externamente também penetra aqui no cerne dessa árvore e vai sugando os nutrientes e faz um furo e vai lá na raiz. E essa árvore fica fragilizada e vai cair porque a figueira matou essa árvore enorme. Mais um exemplo em Barretos,
Olha o tronco, ele é por si só didático, pedagógico e não precisa de mais explicações das muitas que nós já demos. O culpado disso aqui é o morcego. Ele comeu o frutinho de uma figueira, ele veio comer nessa árvore aqui enorme. O frutinho com as suas sementes caíram aqui. Aqui foi encontrado condição de germinação, pedaços de folha, de tronco, poeira, umidade, e está aqui um mata-pau. Muito bem, vamos ver se você percebe. Nem preciso comentar, explicar, falar nada. A imagem, por si só, demonstra. Notem a fixação da raiz do mata-pau entrando no cerne desse coqueiro que era lindo, chamado bacuri. Folhas bonitas do mata-pau, folhas bonitas do coqueiro, e aqui do lado, coqueiro vizinho, mesma coisa. Ali, um cacho de coquinho do bacuri, as folhas viçosas, bonitas do mata-pau, o estrangulamento das raízes infiltrando no interior do coqueiro. Notem que tem poeira, terra, material orgânico em decomposição que serve para o início deste vegetal fantástico chamado mata-pau. Folhas bonitas, viçosas, o coqueiro ainda está forte, firme, folhas saudáveis do coqueiro, folhas saudáveis do competidor, predador, mata-pau. Aqui uma figueira adulta. Adulta porque ela já está produzindo fruto. Notem os figuinhos. Exatamente este fruto que o morcego pega, vai comer numa outra árvore e cai no tronco, germina, e essa planta acaba matando a planta hospedeira, porque é um mata-pau. Observem que ela já cresceu aqui no tronco e parasitou totalmente essa árvore enorme, que vai morrer, porque ela vai ser estrangulada, sugada, seus nutrientes, sua seiva, pelo mata-pau. Lá longe, o fenômeno se repete com mais gravidade. Aquele coqueiro foi totalmente envolvido pelo mata-pau, as folhas do mata-pau já estão quase da altura das últimas folhas do coqueiro, ele já está moribundo, fragilizado, e aqui do lado direito também o fenômeno se repete em coqueiros bacuri da mesma espécie. Observem que a figueira tomou conta de tudo. Ali também o tronco já foi envolvido pela figueira, e esses coqueiros, todos eles, vão desaparecer. E aqui à direita, onde era um coqueiro, você já não vê mais as folhas do coqueiro. Foi totalmente dominado pelo mata-pau. Assim é a ação desse vegetal fantástico chamado figueira brava ou mata-pau. Isto é fantástico. Se você observar bem aqui no meio do visor, você está vendo restos mortais de um coqueiro bacuri que foi sendo envolvido pelas raízes do mata-pau. Ou seja, desapareceu o coqueiro. Os únicos vestígios que nós temos do antigo coqueiro é esse pedacinho aqui, que vai se decompor, apodrecer e vai desaparecer. E sobrou a figueira viçosa, bonita, que eu vou te mostrar ela por fora agora. Olha que linda! Árvore enorme, viçosa, bonita, uma copa cheia de nitrogênio, bem verde, mas ali no meio os restos mortais do antigo coqueiro, que começou com um brotinho pequeno da figueira. Assim é a vida também. Restos mortais de um coqueiro morto, envolvido, estrangulado por esta raiz que é do mata-pau. Aqui
o coqueiro. Aqui o tronco do coqueiro, bem característico de coqueiro. E a raiz do mata-pau foi envolvendo e matou, e ali os restos mortais. No início eu falei que dentro de mim moram dois personagens, o biólogo e o pastor. E até agora você viu o biólogo falando do mata-pau, etc. Agora eu quero que você escuta o pastor. E esse pastorzinho aqui vai falar da vida eterna. E não tem nada mais importante, de maior virtude, nobreza, grandeza, importância que a vida eterna. Porque é eterno. Olha, e Jesus, se você pegar a essência da Bíblia, ele falou muito de vida eterna. E ele falou para a gente acumular tesouros lá no céu, onde a traça não ataca, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba, e a gente não preocupar com essas coisas. Mas nós estamos vivendo tempos modernos e a gente parece que não tem preocupação mais com o pecado. E o pecado é muito semelhante ao mata-pau. Observem que você viu brotinhos de mata-pau sobre uma árvore. Eu te mostrei uma sequência de vários exemplos onde o mata-pau matou a árvore. Agora, aqui nós temos um exemplo bem clássico, bem importante, eu deixei para o final. Isso daqui é uma aroeira. Era uma aroeira viva, agora é uma aroeira morta. E você sabe que a aroeira é um dos vegetais mais resistentes, mais duros que existe, mas a força do mata-pau foi envolvendo, estrangulando, e você observa que aí toda essa árvore aqui já é uma figueira, não é mais aroeira, matou. E o pecado é muito semelhante. Entra uma mentirinha pequenininha, como se fosse um broto do mata-pau, e vai desenvolvendo, vai crescendo, uma mentira média, uma mentira maior, e vai crescendo, vai envolvendo, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E a gente vê mentira para todo quanto é lado, inclusive das nossas autoridades. Então é importante que a gente desenvolva a verdade dentro de nós, porque a mentira é como um mata-pau. Vai entrando devagarzinho e vai correndo, vai tirando as forças, vai tirando a energia, e os mentirosos não entram no reino. E quero lembrar também que a vida eterna é eterno e dura para sempre. Quero lembrar também que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então a mentira não pode estar na tua vida, nem mentirinha, nem mentirona. Da mesma forma, imagina um ladrão que assalta um banco. Ele nunca vai começar assaltando um banco, ou um grande roubo, ou carro forte. Ele começa com R$5 da carteira, do tio, do sobrinho, ou de alguém, ou do bolso de alguém, R$10 talvez, 20, coisinha pequena. É como um mata-pau. Vai entrando devagarzinho, vai minando as forças, vai tirando, quase imperceptível. Ninguém vai fazer conta de R$5, mas é gradativo. E depois ele assalta um banco. É uma evolução. Da mesma forma que o mata-pau vai matando a árvore devagarzinho. E da mesma forma que o pecado, a mentira de um modo geral, o roubo, as drogas, mesma coisa. Nós estamos vivendo um mundo de drogados. Tem muito traficante por aí, muitas drogas. E começa com, a gente fala, droga leve, que é uma mentira. Começa com a maconha. Fala, não, é droga leve, não vicia não, experimenta, larga de ser babaca, né? Você vai ficar legal. Então é um brotinho de mata-pau que vai entrando no caráter, na alma, na personalidade, e depois da maconha vem a cocaína, começa a cheirar, e injeta, e depois crack, e depois morte, ou prisão, ou coisa assim. Então é muito semelhante ao mata-pau. Eu quero lembrá-los também que não tem nada mais precioso, de maior grandeza, maior virtude, que a vida eterna. Vamos lembrar que está escrito na Bíblia que de tal maneira Deus amou você, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a gente não crê na vida eterna, não podemos jogar fora a Bíblia, porque a essência de Jesus foi sobre vida eterna. Ora, lá no cemitério, quando morre alguém, com o padre, ou às vezes o pastor, cita um versículo-chave: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas se você deixar que o mata-pau da sociedade, a mentira, o roubo, a libertinagem, a tranqueira, entra no teu caráter, você não herdará a vida eterna. Então o que eu estou te falando é de suma importância. Nós estamos preocupados um pouquinho com o mata-pau, que está matando muitas árvores. Da mesma forma que o desmatamento é ruim,
Também se tiver muitas figueiras aí matando as árvores, também é ruim. Mas é muito menos importante que isso que nós estamos falando. Porque isso é para o resto da tua vida. E o inferno e o céu são reais. Senão você joga fora a Bíblia. Eu tenho 72 anos de vida e não tem desejo maior na minha vida de encontrar com Deus e ir lá para a vida eterna. E você talvez na infância aprendeu sobre os 10 mandamentos, de adorar a Deus, de amar o teu próximo, e parece que a sociedade mudou tudo isso. Parece que a gente tem que sobreviver atropelando os outros e não amando os outros. Eu quero te convidar, a desafiar a fazer um retorno às coisas bíblicas, princípios simples de adorar a Deus, de amar ao próximo, não mentirás, continua sendo bíblico. Os 10 mandamentos continuam válidos. O céu e o inferno são reais. E a vida eterna é um desafio que te espera. Então, um homem inteligente, uma mulher sábia, projeta vida, planos para a vida eterna, porque mais 80, 100 anos vai virar pó. E nós não temos que ter medo da pandemia, do coronavírus, porque o coronavírus está por todo o planeta Terra. E todo o planeta Terra está com medo. Mas o Espírito Santo do Senhor também está por toda a Terra. E você lembra do Salmo 91? O que habita no esconderijo e descansa à sombra do Onipotente, descansa no Senhor. Lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor, começa assim, e lá fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, querido, volte para a Bíblia, volte para Deus, reflita nas coisas valorosas que te caminham, te projetam para a vida eterna. Isso aqui é passageiro. Você tem carro, você tem moto, você tem casa, não vai levar nada. Deus dá, Deus tira, e ninguém sabe quando a gente vai morrer. Eu posso morrer daqui 15 minutos, e você daqui 1 minuto, ou daqui 150 anos. Deixa Deus tomar conta da tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. Terminando e resumindo, nós falamos muito do mata-pau, que de uma forma gradativa foi envolvendo muitas árvores e matando. O pecado vai te envolvendo gradativo, devagar, e vai te matando também. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Vou repetir. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E você pode pensar assim, mas eu sou um pecador. Eu também sou. Todos nós somos. Mas lembra que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu na cruz por você. E não precisa morrer outra vez. Uma vez bastou. Aproveite dessa prioridade que Deus nos deu, de chegar até o trono de Deus através de Cristo e falar, papai, que coisa maravilhosa, Deus ama você, Deus me ama, e nós temos aí o privilégio de poder ter vida em abundância. Isso está em João 10:10, Isaías 1:19, eu repito sempre, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas tem que arrancar fora a mentira, o adultério, o pecado, a pornografia. Está tão fácil hoje a pornografia, se digita lá qualquer coisa no celular, as nossas crianças estão ameaçadas pela imensidão, universo de pornografia que chega todo dia, desvios de uma conduta saudável. Qual as normas, o padrão? O princípio bíblico. Não é antigo, é moderno. Siga os princípios do Senhor. Eu sou Maurício Trevisan, pastor e teólogo. Eu te abençoo em nome de Jesus. E profetizo a bênção, a paz, a alegria, a saúde sobre você, sua família. E o meu desejo é que você tenha a vida eterna. Não seja como um mata-pau. Não permita que nada te envolva que seja danoso, que ameaça a tua vida eterna. Um grande abraço, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Obrigado pela tua atenção. Tchau, tchau.